Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Priscila, sou casada com José Alexandre há 13 anos, tenho 3 filhos, o Arthur, o Jorge e o Bento, de 3 meses. Estou atualmente coordenando o Ministério de Formação Estadual e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho sobre este ministério que eu tanto amo, o Ministério de Formação. E nessa partilha de hoje nós queremos trazer para vocês um modelo de formador, um modelo em que nós podemos nos espelhar para sermos formadores, formadores que cumprem a missão do Senhor, que realiza e traz para este movimento, para a RCC, a vontade do Senhor. Amém? Quero te convidar a iniciar este nosso momento em oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos ungir, nos capacitar. Nós queremos primeiramente louvar ao Senhor por essa oportunidade de servir ao Senhor neste ministério tão lindo, tão rico, tão grandioso. Eu quero te louvar, Senhor, te bendizer por esse chamado em minha vida. Quero louvar e bendizer, Senhor, pela vida de cada irmão que está hoje servindo este ministério, que está hoje, Senhor, conosco nessa partilha. Quero te louvar, te bendizer, Senhor, por este movimento, Senhor, que fez a tantos se encontrar contigo, assim como eu, Senhor, me encontrei com o Senhor através deste movimento. Quero louvar e bendizer ao Senhor por cada dia me chamar às águas mais profundas e me chamar para este ministério, Senhor, de formação. Obrigada, Senhor. Quero, Senhor, te pedir neste momento que o Senhor venha com teu Espírito Santo sobre mim. Venha, Senhor, me ungir, me capacitar. Venha, Senhor, me encher, Senhor, de ti. Encher-me, Senhor, com a tua unção, Senhor. Que cada palavra da minha boca, Senhor, seja como flecha, Senhor. Que cada palavra da minha boca saia, Senhor, conforme a tua vontade, ungida por ti, Senhor. Que tudo que eu preparei para ser partilhado, que seja, Senhor, inspirado no teu coração, seja inspirado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Organiza, Senhor, as nossas mentes, as nossas ideias. Organiza, Senhor, as nossas palavras. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre cada irmão que está ouvindo essa partilha. Que o teu Espírito Santo venha abrir o entendimento, venha abrir os ouvidos espirituais. Venha abrir, Senhor, os seus corações. Prepara o coração para receber, Senhor, essa partilha de hoje. Que o teu Espírito Santo venha nos fazer capaz de receber cada semente lançada. E que cada semente lançada aqui hoje produza frutos e frutos bons para a tua obra, para este movimento da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática Católica. Irmãos e irmãs, o tema dessa noite é o formador segundo o coração de Deus. O formador segundo o coração de Deus. É esse o chamado para nós, formadores, Ministério de Formação. Sermos formadores segundo o coração de Deus. Quem é o formador segundo o coração de Deus? Como que ele age? Como que ele deve formar? Como que ele deve agir? Em quem ele deve se inspirar? Você já se perguntou? Quem é o seu modelo de formação? Em quem você precisa se inspirar? Quem é o mentor, aquele que você se inspira, que você olha e que você quer ser como ele? Desde criança nós temos isso, né? A gente sempre se inspira em alguém, em heróis, em princesas. Em quem você tem se inspirado para ser um formador da renovação carismática? Nessa nossa partilha, irmãos, eu quero te dar um modelo para que nós possamos nos inspirar. Quem é este modelo? Este modelo é Jesus. É Ele o nosso modelo. É Ele o modelo de formador que nós precisamos nos inspirar. Jesus, Ele é o nosso exemplo e Ele veio para ser o nosso exemplo.
Se você quer ser um formador segundo o coração de Deus, aprenda com este mestre. Se você quer ser um servo segundo o coração de Deus, aprenda com este mestre. Se você quer ser um coordenador segundo o coração de Deus, aprenda com este mestre. Irmãos e irmãs, nunca existiu um servo tão comprometido com a missão do Pai como ele foi. O Senhor nos envia, o Senhor nos chama como formadores e Ele nos escolheu a ser formadores de outros irmãos. E o nosso modelo precisa ser Jesus. O nosso modelo precisa ser esse que foi comprometido desde o início e fiel à missão que o Pai, que Deus lhe deu. Irmãos e irmãs, nós somos chamados também a sermos fiéis à missão que Deus nos dá. A missão que Deus nos dá através do movimento, deste movimento eclesial que é a renovação carismática. Jesus recebeu do Pai uma missão e ele foi fiel nessa missão. Ele foi fiel e cumpriu a missão que o Pai entregou a ele. É esse o nosso chamado. Nós precisamos ser fiéis. Fiéis. Qual que é a missão do formador? Nós precisamos ser fiéis a essa missão. O que a renovação pede ao Ministério de Formação hoje? Você precisa ser fiel a este pedido. Nós precisamos entender que as orientações, os processos que nos são dados para seguir, nós precisamos ter em mente que não é o Vinícius Simões, não é a Kátia que nos dá, mas é o próprio Deus que deu a renovação. Nós precisamos crer que existe uma escuta profética e a partir dessa escuta nos é dado orientações, caminhos a ser seguidos e esses caminhos precisam ser, e a gente precisa percorrer estes caminhos fiéis, convictos que não são homens que nos propõem, mas o próprio Deus. Como Jesus foi fiel à missão dele, nós convidamos também cada formador a ser fiel ao chamado, àquilo que o Senhor tem para nós neste momento, neste ministério, que é o Ministério de Formação. Eu queria te convidar a abrir sua palavra em João 13. Eu coloquei versículos 5 a 15, mas nós vamos ler somente do 12 ao 15. Depois você lê todo o resto, mas é uma partilha sobre o lava-pés, a última ceia. Então Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Vamos ler o versículo 12. Depois que ele lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos laveis os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus é o nosso modelo. Ele teve zelo pela missão, ele amou aqueles que o Senhor lhe entregou. E nós te convidamos a buscar em Jesus o exemplo de mestre, o exemplo de formador da renovação carismática. É este o nosso modelo, é este o nosso em quem nós precisamos nos inspirar. Irmãos e irmãs, Jesus pegou 12. Ele pegou 12 homens que aos olhos do mundo não tinham talento nenhum e transformou em homens que mudou o mundo. Nós formadores somos chamados também a aqueles que o Senhor nos enviar. Não importa a situação, não importa os talentos, não importa o conhecimento, não importa o que eles trazem. Mas se o Senhor nos confiou eles, nós precisamos também sermos como Jesus. Nós somos chamados a sermos como Jesus.
e formá-los. A formação não é apenas transmissão de conhecimento, mas é uma formação integral de corpo, de conhecimento, de alma, de espírito, de testemunho de vida, de forma de agir. E Jesus pegou esses 12 homens e ele lapidava e tirava das pessoas o que elas tinham de bom, o que elas tinham de melhor. Ele fazia as pessoas acreditar que podiam ser melhores, que podiam acreditar que eles podiam ser melhores. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós encontramos na caminhada formandos que não acreditam neles mesmos, que não acreditam que eles podem realizar missão, que eles podem contribuir na obra do Senhor. Mas Jesus, ele fazia com que essas pessoas pudessem acreditar nelas mesmas. E nós também somos chamados a fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas. Ele fazia com que as pessoas se sentissem amadas. Ele não ficava na tenda, no ar-condicionado, ele ia junto, acompanhava essas pessoas. Ele acreditava e ele acredita em você, por isso ele te escolheu. Ele nos faz acreditar que podemos ser melhores. Deus te fez e te deu uma missão, e nessa missão ele quer que você seja melhor que já é. Que precisamos e podemos crescer e melhorar e assim cumprir nossa missão. O Senhor nos chama a termos Ele como nosso modelo. Irmãos, eu queria partilhar com vocês uma frase do Vinícius Simões, uma frase que tocou bastante o meu coração. A RCC, ela não forma para compor seus quadros de servos. Nós, o Ministério de Formação, nós somos chamados a formar para o crescimento espiritual dos irmãos, para o crescimento, para a igreja, formarmos cristãos para a igreja, para Jesus. Nós não somos chamados a formar apenas para compor os quadros da renovação carismática. O nosso chamado é formarmos cristãos, cristãos que tenham se encontrado verdadeiramente com o Senhor através do batismo no Espírito Santo e que tenham uma vida transformada e que essa vida transformada seja testemunhada, não só na renovação, não só nos nossos grupos de oração, também, como consequência, também estaremos formando servos para o nosso movimento. Mas, muito além disso, nós estamos formando cristãos para o mundo. Cristãos que testemunham verdadeiramente esse encontro com o Senhor, essa transformação que este encontro com o Senhor nos traz, esse amadurecimento através do processo de formação, este amadurecimento, esse crescimento espiritual que nós podemos ter através da formação na renovação carismática. Então, irmãos, o nosso chamado é muito maior que nós podemos imaginar. O nosso chamado, a nossa missão é muito importante, muito mais importante do que nós podemos imaginar. E nós somos chamados neste ensino, nessa partilha, a termos um modelo de formador. E este modelo é Jesus. Amém? Quem é, então, o formador segundo o coração de Deus? Quem é este formador que tem Jesus como seu modelo? Vamos partilhar, então, quem é. Meus irmãos, então quem é o formador segundo o coração de Deus? Quem é este que o Senhor chama e que espera que seja segundo o coração de Deus, como modelo que é Jesus? O formador segundo o coração de Deus é aquele que busca estar sempre aos pés daquele que o escolheu, Jesus. O formador segundo o coração de Deus, ele tem uma vida de oração e intimidade com Deus.
oração diária, colhendo de seu coração, do coração de Jesus, as lições de amor para com todos. O formador que vem do coração de Deus é um adorador que sabe que aos pés do Senhor encontra força e coragem para exercer a missão a qual ele o chamou. Ele não deixa de estar sempre na presença de Jesus, escutando, aprendendo, ouvindo sua vontade para poder obedecer o Senhor. O formador segundo o coração de Deus, ele tem uma vida de oração. Ele busca na palavra diária o seu sustento, a sua unção, a sua forma, a sua forma de evangelizar e de formar. O formador segundo o coração de Deus, irmãos, tem leitura diária da palavra. Irmãos, eu quero dar um exemplo de uma formação que eu dei no Congresso Estadual, no Encontro Estadual do ano passado, que foi para os coordenadores. O tema do ensino foi Grupo de Oração em Saída. E até o último dia eu buscava a unção do Senhor. Eu já tinha preparado o ensino, mas eu precisava da cereja do bolo. Eu precisava da unção que vinha do coração do Senhor. E lendo a palavra do Senhor, o Senhor me deu uma inspiração que eu usei neste ensino. E uma coisa que assim, a gente está sempre lendo, está sempre pregando, e neste momento o Senhor me deu uma unção nova através da palavra do Senhor. Quando o Senhor fala assim que os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, e quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? Quando é que o Senhor vai instaurar o reino de Deus, né? Depois que Jesus ressuscita e está se despedindo dos discípulos, eles perguntam: agora que o Senhor vai instaurar o reino de Deus? E Jesus fala assim: não cabe a vós saber o momento, o tempo, mas enviarei do alto o Espírito Santo, e ele vos dará força, e ele vos levará até os confins do mundo. E isso tocou forte no meu coração, de que os discípulos iriam receber o Espírito Santo e que não era Jesus que iria instaurar o reino de Deus, mas que o Espírito Santo iria dar força para eles irem, para eles saírem do cenáculo, para eles saírem do mundinho, para eles irem aos confins do mundo. Então, foi a unção que o Senhor me deu para chamar os grupos, para saírem dos cenáculos, para fazerem grupos em saída, para saírem das estacas, das estruturas que os prende. Esse é só um exemplo de que nós precisamos diariamente buscar na palavra do Senhor, buscar na oração, na intimidade com o Senhor, a unção para as nossas formações, a autoridade espiritual para as nossas formações. Então, o formador segundo o coração de Deus é aquele que busca estar sempre aos pés daquele que o escolheu, que é Jesus. E uma forma maravilhosa de estar aos pés do Senhor é buscar diariamente, ler, meditar, ruminar a palavra de Deus. A outra coisa, outro exemplo de formador que é segundo o coração de Deus, que é um formador segundo o coração de Deus, é o formador que não escolhe onde e nem quem formar. É aquele que vai onde o Senhor chama. É aquele que vai aonde o Senhor escolhe para ele estar. Que forma obedecendo, que vai aonde o Senhor chama, obedecendo e indo a todos os lugares que Jesus escolher e que o Senhor os chamar. Irmãos e irmãs, nós não podemos escolher quem formar. Nós formamos quem o Senhor nos envia e aonde o Senhor nos enviar. Nós precisamos ter a mesma disposição do Senhor. O Senhor estava disposto, Jesus, como nosso modelo, estava disposto Jesus estava disposto sempre
a ir aonde ele era chamado. Um exemplo de disposição do Senhor foi quando o centurião chamou Jesus para curar seu servo. Jesus falou assim, vamos, onde que ele está? E o centurião falou assim, não, Senhor, não precisa ir. Olha a disposição de Jesus de ir, levar, instaurar, promover e levar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, através de milagres, curas, né? E ele falou, vamos lá, eu estou disposto, vamos que eu já estou indo. E o centurião falou, não, Senhor, não precisa que o Senhor vá. Dizei uma só palavra e o meu servo será salvo. Nós precisamos ter essa mesma disposição que o Senhor teve, de ir aonde nós formos chamados, irmos em quem o Senhor nos enviar, para quem o Senhor nos enviar. Nós precisamos ter essa convicção de que somos formadores segundo o coração de Jesus. E Jesus não escolhia aonde ir, e Jesus não escolhia em quem ele precisava formar. Amém? Outra característica do formador segundo o coração de Deus é o formador que depende totalmente da ação e da unção do Espírito Santo. Este formador, nós precisamos buscar no Espírito Santo, buscar no Senhor a unção necessária, a unção para anunciar aquilo que o Senhor pede que nós anunciamos, para levar a formação da maneira que o Senhor pede que nós levamos. Na criatividade, o Espírito Santo ele é criativo e o Senhor conta com isso, e os irmãos precisam também ter essa inovação. O Espírito Santo e Deus é novo a cada manhã, e nossas formações também precisam buscar este novo no Senhor, buscar totalmente a unção, a ação e a unção do Espírito Santo em nossas formações. O formador segundo o coração de Deus tem claro plano de Deus para cumprir a missão. Irmãos, o Senhor tem um plano de salvação da humanidade. E nós, como formadores, nós precisamos buscar no Senhor este plano. Como o Senhor quer que nós, como Ministério de Formação da Renovação Carismática, levemos a salvação do Senhor aos nossos irmãos, àqueles que o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos enviar. Nós precisamos ter claro isto, ter claro um plano, sermos organizados na nossa missão, planejar, buscando este plano no coração do Senhor. Nós precisamos escutar o Senhor, escutar profeticamente, para cada formação, ter uma escuta profética que vem, que busca no Senhor, no coração do Senhor, a inovação, busca no coração do Senhor as palavras, busca no coração do Senhor a forma, a didática, o método de aplicar essa formação. O formador segundo o coração de Deus também testemunha seus atos e ações, em seus atos e suas ações, em seu jeito de agir e formar e tratar as pessoas. Testemunha que ele é discípulo do Senhor. Como Paulo em Gálatas disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos testemunhar, não só lá na formação, anunciar o Senhor, nós precisamos testemunhar na nossa vida, testemunhar no nosso agir, testemunhar nas nossas partilhas, testemunhar no nosso jeito de ouvir as partilhas, de ouvir os irmãos. Nós precisamos testemunhar que somos discípulos do Senhor. O Papa Bento XVI, na encíclica, ele nos fala algo lindo, belo. Aquilo de que o mundo tem hoje particular necessidade é o testemunho credível de quantos, iluminados na mente e no coração pela palavra do Senhor, são capazes de abrir o coração e a mente de muitos outros ao desejo de Deus. É esse o nosso chamado. Nós somos chamados a iluminar, a abrir o coração e a mente de muitos ao desejo de Deus. Somos chamados a ser como Jesus. Jesus foi assim. Jesus
fez com que as pessoas tivessem esperança, fez com que as pessoas pudessem renascer, pudessem ser iluminadas, buscassem um novo caminho em suas vidas. E nós somos chamados a formar cristãos para o mundo e para Deus. Jesus nos ensina, e ele ensinava com o exemplo. Jesus ensinava os seus através do exemplo. Jesus era exemplo para os seus. Jesus buscava colocar no coração das pessoas a sua missão. Ele conseguia colocar esperança no coração das pessoas. Ele conseguia fazer com que todos acreditassem em Deus. E quando nós acreditamos em Deus, nós podemos encontrar inúmeros desafios, inúmeras barreiras na vida. Mas quando nós acreditamos no Senhor, nós somos capazes de atravessar todas elas. Todos os problemas, todas as tempestades, quando acreditamos no Senhor, nós somos capazes de atravessar. E nós somos convidados a ser como Jesus, a colocar essa esperança, a colocar a missão de Deus no coração das pessoas. Jesus, ele era modelo para nós e ele subia ao monte, né? Ele buscava em oração estar a intimidade com o Senhor, a sua autoridade vinha dessa intimidade com o Senhor. Nós precisamos levar também os nossos formandos ao monte. Irmãos, nós devemos levar os nossos formandos ao monte. As nossas formações precisam ser muito além de transmissão de conteúdo. Nossas orações precisam carregar a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade da renovação carismática é oração. Nós somos um povo que ora, que louva. E nossas formações precisam carregar e precisam ter essa espiritualidade. Nós precisamos levar os nossos formandos à oração. Quantas vezes eu fui numa formação, eu participei de uma formação e nessa formação eu fui curada no momento de oração. Eu fui amada pelo Senhor no momento de oração. Eu fui tocada pelo Espírito Santo no momento de oração. Então nossas formações precisam ter estes momentos. Nós precisamos levar os nossos formandos, assim como Jesus levava os seus discípulos ao monte para orar. A formação também é oração. A formação também precisa ter este momento de formação. E, irmãos, existem vários tipos de formandos. Nós vamos encontrar vários tipos de pessoas para que nós possamos formá-las. E quais são esses tipos de pessoas? Nós precisamos buscar um modelo de formador em Jesus, nos inspirarmos nele, e nós vamos encontrar vários tipos de pessoas. Quais são esses tipos de formandos que nós vamos encontrar? Em 1 Coríntios 9, de 19 a 22, São Paulo vai dizer assim: embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me vi servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. São Paulo nos ensina também a nos colocar no lugar dos formandos. Nós precisamos conhecê-lo para nos fazermos fraco com os fracos, fortes com os fortes. Nós precisamos conhecer os nossos formandos. E que tipo de formando temos?
Nós precisamos, antes de ir para os tipos de formando, perder tempo com as pessoas, saber ouvir as pessoas. Jesus, ele sabia ouvir as pessoas, ele entendia a realidade das pessoas, ele entrava nessa realidade. E nós precisamos e somos chamados também a entender a realidade de cada formando que vem em busca de formação. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas, para assim a gente conseguir fazer com que o anúncio, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo colocado aos nossos irmãos, produza efeito, produza frutos. Então agora vamos lá. Quais são os tipos de formandos que nós vamos encontrar nas nossas formações? Tem aqueles formandos que são os perguntadores. Quem são esses formandos perguntadores? São aqueles que interrompem toda hora e pode também acabar interrompendo a linha de pensamento do formador. E o que nós precisamos fazer diante desse tipo de formando? Nós precisamos, na formação, separar, orientar, anotar as dúvidas para no momento oportuno, no momento que for aberto para as dúvidas, ele faça as suas perguntas, para que a formação não seja interrompida e a linha de raciocínio do formador não seja quebrada. Tem também os formandos intelectualizados, aqueles formandos que você fala uma coisa, ele já quer partilhar uma coisa, conhece um exemplo ou uma partilha, né? E nós precisamos também orientar esses formandos a partilhar no momento de partilha ou a partilhar depois da formação, que você precisa conduzir a formação. Então nós precisamos tomar rédeas da formação. E quando encontrarmos esses formandos, nós orientarmos com carinho, com amor, com jeito, a fazer essas partilhas no momento oportuno. Eu batizei o meu filho esses dias, né? E nós participamos do curso de batismo, né? E lá no curso de batismo tinha um intelectualizado. A cada coisa que o palestrante falava, ele levantava a mão, que não sei o que, não sei o que. E ele foi assim, tomando conta da reunião, e o palestrante não conseguia avançar com o conteúdo, né? Por fim, ele partilhou coisas assim, as pessoas ficaram abismadas com ele. Ele falava que no quarto dele tinha o inimigo de Deus e não sei o que. Então ele interrompia toda hora a palestra. E o palestrante não conseguiu, tipo, colocar esse momento de partilha em outra ocasião, orientar e conduzir essa partilha do irmão em outro momento, entendeu? Então nós formadores somos chamados e precisamos ter esse jogo de cintura, de orientar essas pessoas que vão tentar partilhar alguma coisa, dar exemplo de alguma coisa com a gente, para fazer isso em outro momento, para que o nosso conteúdo, aquilo que nós preparamos, possa desenvolver na formação. Nós vamos encontrar também aqueles formandos desinteressados, que estão ali só para cumprir protocolo, que estão ali só para falar que fez a formação. E a nossa formação, ela precisa despertar também nesses o interesse. Nossa formação precisa levar algo a mais para os nossos irmãos. Nós precisamos surpreender os nossos irmãos. A gente não é chamada apenas a transmitir conteúdo de apostila. Conteúdo de apostila, o irmão vai lá e lê o conteúdo e pronto, acabou. Tanto é que o módulo básico, ele não pode acontecer via online. Por quê? Porque a formação ela é integral, ela atinge não só a mente, o conhecimento do formando, ela precisa atingir o espírito, ela precisa curar, ela precisa libertar, ela precisa transformar essas pessoas. Então, as nossas formações, elas precisam
também ser além daquilo que está na apostila. Nós precisamos buscar além daquilo que está orientado aqui na apostila. Nós precisamos surpreender os nossos formandos. Nós precisamos trazer algo interessante para eles. Nós precisamos despertar o interesse desses que estão desinteressados. E para isso nós precisamos buscar no Senhor, buscar a criatividade, buscar a inovação e buscar a unção do Senhor nas nossas formações. O Espírito Santo precisa nos ungir e nos capacitar, porque sempre iremos encontrar desinteressados. E através da unção do Senhor, da cereja do bolo, a cada formação nós precisamos buscar uma unção nova, uma cereja do bolo, porque é ela que vai despertar o interesse desses desinteressados. Nós vamos também encontrar pessoas carentes, que precisam, que chamam a nossa atenção. Mas nós precisamos lembrar que nós precisamos dar atenção a todos nas nossas formações. Nós não podemos especificar a nossa atenção a um formando apenas. A esses carentes que normalmente chamam a nossa atenção. Nós precisamos dar atenção a todos. A nossa atenção precisa ser geral para todos os formandos. Nós vamos encontrar também pessoas que têm dificuldade de compreensão. E nós vamos ler no rosto dessas pessoas que eles não estão entendendo. Então, no rosto da pessoa, ela vai dar o sinal. Eu estou compreendendo, eu estou acolhendo isso que está sendo transmitido. E nós vamos ver também pessoas que não. E nós precisamos buscar recursos através de exemplo, através de parábolas, através, não sei, de outras metodologias, mas nós precisamos fazer com que essas pessoas também cheguem ao entendimento. Então, a gente precisa ler os rostos dos nossos formandos, nós precisamos estar atentos. Assim como tem aqueles que estão bebendo, que estão desfrutando, estão conseguindo acompanhar, vai ter aqueles que estão ali sem entender. E aí é a hora da gente, com jogo de cintura, com conhecimento, com a unção do Espírito Santo, trazer exemplos, trazer metodologias que clareiem esse entendimento dos nossos formandos. Além desses formandos com dificuldade de compreensão, nós vamos ter também aqueles formandos que caem ali de paraquedas, que são os perdidos, né? Eles não sabem nem por que eles estão ali. Eu já fui uma dessa, acredito que muitos já foram. E o que é o nosso papel diante destes formandos? É os orientar, talvez este não é o momento dessa formação, mas você precisa passar por outras formações anteriores para chegar aqui e assim, não descartar as pessoas, tudo vale. Às vezes aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo ensinado, naquele momento não faça sentido para o formando, mas se ele seguir um caminho, tudo aquilo que foi falado ali na frente vai fazer sentido e vai cair no coração do formando. Então, nós vamos encontrar também os perdidos e não escandalizar com isso, né? A gente precisa acolher a todos. Vamos encontrar também aqueles formandos petrificados, que não dá sinal de que está acolhendo, nem de que não está entendendo, estão petrificados ali. E para esses formandos nós precisamos pedir a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vai capacitar, fazer com que essa casca, essa pedra se dissolva e que tudo que está sendo ensinado, passado, que ao final dessa formação esses formandos saiam dali transformados pelo ensino, pela formação. Eu já tive pessoas, informações que me falaram assim claramente: olha, Priscila, eu não estou com vontade de ir, porque eu já participei de várias formações desse tipo e eu chamei. São pessoas difíceis ou pessoas que
que têm uma resistência na formação, porque já se formaram, porque já participaram de muita formação, porque já sabem. E essas pessoas, nós precisamos ir atrás delas, porque elas também trazem outros. Elas são também pessoas estratégicas, e nós precisamos trazer a todos para as formações. E quando eu encontrei pessoas assim que partilhavam, que não estavam interessadas na formação, que não estavam, que não precisavam da formação, eu trouxe, mostrando a eles que eles eram importantes, mesmo que eles já soubessem tudo, ou que eles poderiam até nos ajudar em algum ensino, mas que a presença deles eram importantes para que outros, através do exemplo deles, pudessem também chegar a este conhecimento. Então, assim, a gente tem que usar de todas as artimanhas para trazer as pessoas, trazer aqueles dinossauros que já participaram, que sabem tudo. A gente pode trazer eles dando um ensino, ou trazer eles para a formação como um exemplo para todos os outros, né? Então nós precisamos também clarear as ideias deles também e trazê-los para a formação. Temos também aqueles que é o sonho de todo formador, que estão abertos à proposta de Deus. Quantas vezes eu estava em formações e eu vi pessoas bebendo da formação, desfrutando da formação, anotando, parecendo que estavam se deliciando com a formação. E é tão bom, né? Encontrarmos irmãos assim, que vão acolhendo, que vão acolhendo a semente que está sendo ensinada para crescer na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a sermos formador moldados pelo Mestre. E o que é isso? O que é ser formador moldado pelo Mestre? Nós não somos chamados a realizar apenas um trabalho, a, a cumprir apenas um protocolo, mas nós somos chamados a testemunhar algo que nós estamos experimentando. Então, aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo formado naquele momento, ele precisa fazer sentido para as pessoas. Ele precisa estar, estar fazendo sentido para você primeiro. Entendeu? Para você precisa ser muito importante. Então, o módulo básico para você precisa ser o divisor de águas do grupo de oração. E só assim a gente vai conseguir transmitir o módulo básico como ele precisa ser transmitido. Porque sim, ele é o divisor de águas dos nossos grupos de oração. Então, irmãos, precisamos buscar do Senhor para cada formação uma unção nova, para cada missão uma nova unção. Por isso, irmãos, eu queria deixar aqui uma dica. Nunca usar apresentações dos outros irmãos, porque o Senhor tem uma unção nova para cada formação. Nós vamos encontrar vários tipos de formandos, e para cada formando precisamos ter uma unção, precisamos buscar no Senhor uma unção nova, uma forma nova, uma metodologia nova, para chegarmos e levarmos cada irmão ao entendimento daquilo que será ensinado. Não é apenas cumprir protocolos, nós precisamos ter no coração o amor pelos irmãos, o amor por cada formando, para que a gente consiga, atingindo o coração, eles compreendam aquilo que está sendo passado. Nós temos um modelo, então, recapitulando, um modelo de formador, e o nosso modelo é Jesus. É este o nosso modelo. Precisamos estar, buscarmos convictos e buscarmos nele a inspiração, o modelo de formador. Nós vamos encontrar vários tipos de formando pelo caminho, e nós precisamos administrar bem para cumprir bem a nossa missão, assim como ele cumpriu bem a sua missão. Precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos propõe. Precisamos ser fiéis e obedientes aos caminhos, às orientações que o Senhor nos dá. A autoridade
que nós precisamos ter nas formações, ela é concedida pelo Espírito Santo para aqueles que são obedientes. Por isso precisamos ser, como o Senhor foi obediente ao Pai, precisamos ser obedientes, como Ele, e fiel à missão que o Pai nos dá. Ele tinha imagina como era a agenda de Jesus. A agenda de Jesus era lotada, mas ele servia intensamente. Intensamente ele estava disponível, disposto, pronto para servir, pronto. E assim como é assim que nós precisamos estar, prontos para servir. Nós não podemos escolher nem onde, nem quem. Nós precisamos estar prontos, como Jesus sempre esteve pronto a servir e ser servo como ele foi, ser servo como ele foi, mestre como ele foi. Ele é o nosso exemplo. E eu queria finalizar com vocês essa partilha, dizendo que nós precisamos sempre buscar diariamente, não só para uma formação, não só quando nós tivermos formações para dar, mas buscar estarmos sempre aos pés do Senhor. Buscarmos sempre na palavra de Deus, buscarmos sempre no nosso grupo de oração, na nossa oração pessoal, estarmos nos pés do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a unção necessária. Porque em muitos lugares nós precisamos ir, nós precisamos estar dispostos a ir. E em muitos lugares existem muitas pessoas precisando dessa unção, porque nós não estamos aqui para formar quadro de servos para a renovação, nós estamos aqui para formarmos cristãos para o mundo, cristãos para a igreja, cristão para Deus, para o céu, e como consequência, servos para os nossos grupos de oração. Então peçamos sempre o auxílio e a unção do Senhor. Jesus, nunca se esqueça, Jesus é o nosso modelo de formador. Deus te abençoe, Deus abençoe a cada formador que está aqui conosco nessa partilha, neste ensino, buscando um pouco mais do Senhor. Deus te abençoe. Estamos aqui, conte comigo, tá? Conte comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizemos e sempre será feito é em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.